Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre autoconhecimento, vamos falar sobre autocura, também vamos falar aqui um pouquinho do livro da nossa convidada, que é o livro Meu Ouro. E para estar falando um pouquinho aqui comigo sobre todo esse assunto, estou aqui com a Clélia Queiroz, ela que é empresária, mentora e escritora. Clélia, obrigado, né? Gratidão. Nome um pouquinho difícil, né? Acho que eu falo um trava-línguas que o pessoal fala. Mas gratidão por você estar aqui no Natcast, por falar um pouquinho, né, sobre autoconhecimento, passar um pouco da sua história e também falar um pouquinho do seu livro. Não, é um prazer imenso, gratidão a você por eu estar aqui também. É muito gostoso, é falar do que eu mais gosto de falar. É do autoconhecimento, é do autodesenvolvimento, é da autocura, é da espiritualidade. Aliás, o meu livro, ele é um autobiográfico, mas ele é um autobiográfico focado exatamente na minha jornada de transformação. Como ela se deu, como aconteceu. Então, é muito nesse sentido da jornada de transformação. Sim. Mas é o assunto que eu mais gosto de falar mesmo. Sim. E fale um pouquinho de você, né? Um pouco da sua história, um pouco da sua profissão, por que você, né, escolheu também ser empresária, ser aí escritora, também ser mentora. Então, a minha formação acadêmica é em administração de empresas, né? E como o papai sempre foi do comércio, eu também fui empresária do comércio durante a maior parte da minha vida. Mas, simultâneo a isso, eu sempre fui uma curiosa, praticante, leitora de terapias complementares. Isso, acho que já faz 50 anos. Caramba. Que eu estou sempre envolvida ou com um livro, ou com um curso, ou com uma profissional especialista em alguma coisa. Eu sempre estou ligada nessa, o que nós hoje chamamos de terapias complementares. O que hoje, graças a Deus, a medicina tradicional incorporou como medicina integrativa. Até outro dia, isso era muito difícil. Então, eu trabalhava como empresária, mas eu estava o tempo todo olhando para esse nicho de mercado que estava se apresentando, mas estava muito longe de se concretizar, né, de acontecer. Primeiro, porque a medicina não reconhecia isso. E segundo, porque as pessoas, propriamente dito, elas... Eu brinco dizendo que o holístico, que são essas terapias que têm como propósito olhar pelo todo ou para o todo, você olha todos os seus corpos para entender o que é que está acontecendo com aquela patologia, com aquele sintoma, com aquela dor. Isso é uma visão do todo. E para você, antigamente, as pessoas tinham uma discriminação com essa palavra holística. Eu costumo dizer que ela entrou no caldeirão do místico. E ainda tem, né? Algumas pessoas ainda têm, tem muito. Né? O que ajudou muito nesse processo a melhorar ou a dissolver esse conceito, primeiro, o SUS entrou já há alguns anos, décadas já, vai fazer 20 anos mais ou menos, que o SUS começa a acolher essas técnicas, o SUS começa a trazer essas terapias para dentro do SUS. Então, você tem o tal do Reiki, você tem a acupuntura, você já tem vários que estão dentro do SUS. E o Hospital Albert Einstein, que é a grande referência para nós aqui, acho que até não é só da América do Sul, mas das Américas aqui, a América Latina, é uma grande referência como hospital, tem a sua faculdade e lançou a pós-graduação em medicina integrativa. Então, eu acho que esses dois acontecimentos marcaram uma grande mudança na forma das pessoas olharem e entenderem o que são
as práticas complementares e integrativas. Sim. Ô, Clélia, e como que foi, né, para você, né, hoje a gente vê aqui o seu livro, né, como que foi para você essa experiência de estar escrevendo esse livro, né, Meu Ouro, devolvendo ao universo o que dele recebi? Como que foi, Então, assim, para você essa experiência, né, que você é mentora, empresária, como que é essa experiência de ser aí agora também escritora? escritora, né? Eu acho que foi, sei lá, uma epifania, um momento. Eu sempre achei que escrever. Há muito tempo atrás, num dos cursos e imersões que eu fiz, teve uma pequena palestra de uma pessoa que eu não lembro o nome, mas eu tenho para mim, de que era um dono de editora. E entre as palavras que ele falou, uma coisa que me marcou muito: é triste as pessoas morrerem e levarem com ela o que foi aprendido, ou o que foi, ou o que ela desenvolveu, ou no que ela se aprofundou, o conhecimento que ela adquiriu, levar junto com ela. Ele estava ali, lógico, vendendo livros, mas aquilo me marcou muito. Eu falei, caramba, eu estudo há tanto tempo, né? Eu faço tanta coisa, estudo, estou o tempo todo pesquisando, procurando, conhecendo especialistas, viajando os 4 cantos do mundo para conhecer os grandes mestres. Como é que eu não vou deixar isso por escrito? Mas assim mesmo não foi o grande estalo. Foi uma pessoa muito importante que falou essa frase: devolvendo ao universo o que dele recebi. Eu recebi muitas oportunidades do universo. Eu recebi a possibilidade de viajar muito, de conhecer lugares muito especiais. Eu estou falando especiais a nível de energia, a nível de conteúdo e de contexto que eu aprendi, de grandes mestres que eu conheci. Então eu me senti com o dever, né? O dever, com a missão de poder pôr isso num livro e as pessoas poderem saber, olha, não é nenhum bicho de 7 cabeças, dá para você fazer. Existe uma dedicação? Sim, existe uma dedicação. Esse livro, tudo que tem aí, eu estou contando de uma vida aí de pelo menos 60 anos. Caramba. Mas eu posso e quero ajudar e inspirar as pessoas a fazerem isso em muito menos tempo. Não é do dia para a noite. É uma transformação grande, não é do dia para a noite, mas não precisa demorar tantas décadas, né? Sim, você é muito bom ver isso, né? Porque hoje a gente vê a questão que a gente estava até aqui comentando um pouquinho antes, né, do podcast, a questão do despertar, né? Eu vejo assim muitas pessoas com idades acima de 40 que às vezes falam assim: ai, já tenho 40 anos, o que eu vou fazer despertar agora? Né, com 40 anos, o que você, né, pode estar falando para essas pessoas, até porque é muito bonito você ver isso, né, de você ter a sua vida transformada, de você não ter pensado na sua idade, você fazer, né, o seu livro, igual você falou, que você ouviu, nisso foi, vou levar isso para fazer, né, para escrever. E às vezes tantas pessoas que realmente morrem, às vezes não teve um sonho, não completou seu sonho ou levou todo o seu autoconhecimento? Nath, olha, honestamente, eu acho que é a partir dos 40. Claro que a qualquer idade é muito bem-vindo você despertar, estar atento a despertar a sua consciência. Mas depois dos 40, eu acho que é a idade ideal. Porque nós temos a antroposofia, que é uma filosofia de vida de Rudolf Steiner. Ele divide a vida do ser humano em setênios, a cada 7 anos. Então tem lá o primeiro setênio, que é aquele que você aprende a andar, aprende a falar. E assim, tem cada setênio uma característica. E a partir dos 42 anos, que também é um setênio, né? É o 6º setênio, é quando você volta para você mesma. É normalmente a idade que você começa, é a fase da idade que você começa a olhar para você. Eu digo e repito que as pessoas podem... se eu fosse dividir, falei isso ainda há pouco para você, se eu fosse dividir
toda a humanidade em 3 grandes grupos, de uma maneira muito simples, muito rasa, né? Muito, Sim. eu diria que tem a grande maior parte das pessoas são as adormecidas, que são o que é adormecido, né? São as pessoas que nunca se tentaram, ou nunca observaram, ou nunca tiveram nenhum chamado. Uma experiência Mas seria? não precisa nem ser uma experiência, mas uma leitura que tenha, um filme que tenha despertado esse interesse. Ela nunca teve nada que... Ela já teve, ela já viu, mas nada que ligasse ela ao autoconhecimento ou à expansão da consciência. Depois nós temos um segundo grupo, são pessoas que já sabem que isso está aqui, está à nossa volta, existe, olha para um filme e já começa a entender melhor o que aquilo está dizendo, lê um livro, já entende de um jeito diferente, ela começa a despertar para o autoconhecimento, que é o grande caminho da expansão da consciência. E depois, num terceiro pequeno grupo, mas já o mais evoluído, é o desperto, né? Aquele que a gente muitos chamam de iluminados, porque já despertaram, já conheceram o que é ter uma plena consciência sobre o universo, sobre o todo. É um nível de mente bastante evoluída. Evoluída não estou dizendo no sentido de inteligência, eu estou dizendo no sentido de percepção, de autoconhecimento de si e do que tem à volta de si, do entorno. Sim. Você acha que as pessoas hoje, né, no século que a gente está, século XXI, elas estão se despertando mais rápido, ou você ainda sente que tem essa questão de estar um pouco atrasado por questão de idade? Às vezes a pessoa fala assim, vou aproveitar a vida depois, porque eu vejo muitas pessoas até na minha idade, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, você mudou demais. Mas por quê? Pelas minhas histórias eu resolvi mudar, né? Não é aonde que você quer chegar, você tem que fazer um esforço para você chegar naquilo. O que você pode estar falando em relação a isso? Olha, eu tenho 2 palavras que eu acho que são imprescindíveis e não tem idade para isso. É prontidão e merecimento. Tem um momento certo. Sabe aquela história que você já ouviu várias vezes a mesma coisa, mas um dia você ouve a mesma coisa da mesma pessoa ou de outra pessoa e aquilo fala, entendi. Sei do que está falando. Então você acha que tem, como eu posso dizer a palavra certa, a idade, não tem idade certa, não. Mas assim, o momento certo para a pessoa despertar. Na hora certa, tem, não é para despertar, mas para ela tomar consciência de que, olha, peraí, deixa eu olhar para esse meu lado que eu chamo de self, né? Para eu mesma, deixa eu dar uma olhada, quero começar a olhar para isso, o que eu posso fazer para melhorar, para eu ser uma pessoa. Eu costumo dizer que a gente sai dessas experiências sempre na melhor versão. Essa melhor versão sempre tem uma melhor. Então você está sempre buscando a sua melhor versão. E não é que isso não tenha fim, é que isso é um trabalho da vida toda. É um trabalho que, seja você reencarnacionista ou não, isso não vem ao caso. Você vai estar sempre, se você é reencarnacionista, você vai estar voltando, assim como as religiões asiáticas apregoam, você vai estar voltando e vai estar resgatando, vem com o karma, levanta o dharma, um monte de palavrinhas que vai dizer a mesma coisa. Tudo tem o seu momento certo. E te digo uma coisa, não é de se surpreender que muitos morrem sem chegar no momento certo. Isso não é incomum. Aliás, é o mais comum. É o mais comum. Infelizmente, é o mais comum. Eu acho que eu vejo bastante, principalmente em localidades que às vezes não tem tanto essa questão. Aqui em São Paulo a gente vê tudo, né? Falo que São Paulo é o centro. Se você precisar trabalhar, é aqui o local. Se você quer buscar, né, médico, seja para qualquer área, as terapias hoje, que está muito
avançada, né? Eu sou do Paraná, então minha cidade é muito pequena. Às vezes o pessoal fala assim, isso aí é coisa de louco, né? Às vezes a gente escuta isso. É Acho verdade. que principalmente nessa questão que a gente falou, né? Que ainda tem um preconceito das pessoas em conhecer e às vezes não conhece e fala mal, nem teve a experiência. Nem sabe o que é, né? Nem sabe Você o que sabe, depois que eu escrevi esse livro, eu me inspirei a montar grupos e vou, a partir de 2025, fazer isso. Estou montando esses roteiros para fazer viagens onde eu, como mentora, estarei acompanhando o grupo para fazer exatamente isso. Autoconhecimento, autodesenvolvimento, autocura, espiritualidade. Como? Fazendo palestras, trazendo leituras importantes, indo a lugares significativos, tanto a nível energético como a nível histórico. Culturalmente, existem muitos lugares onde a religiosidade... Deixa eu primeiro falar uma coisa. Religiosidade e espiritualidade são duas coisas diferentes. Sim. Você na religião, você tem a espiritualidade, mas para você ser espiritualista, você não precisa de nenhuma religião. Mas é muito legal, eu gosto de conhecer o maior número possível de religiões, porque todas levam para a mesma... O objetivo é o mesmo, levam para o mesmo lugar, de formas diferentes, com nomes diferentes, mas leva para o mesmo lugar. E eu acho lindo aprender o jeito e a forma como cada uma conduz os seus seguidores. Isso para mim é lindo. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, independente da religião, mas tem lugares que têm uma energia fundada ou fundamentada numa religiosidade que faz toda a diferença. Hoje em dia é muito comum você ouvir falar do Caminho de Maria Madalena no sul da França. Hoje já muita gente fez isso. Quando eu fiz sozinha e fui descobrindo onde é que era, como é que era. Porque nesses lugares nada mais é, primeiro, você tem um conteúdo de ancestralidade importantíssimo, né, para nós. Importantíssimo. Segundo, são lugares que, por terem tido pessoas, ou terem estado pessoas despertas, iluminadas, por si só, o local já tem uma energia diferente. Então, estar nesses lugares e ter a condição de propiciar exercícios, meditações guiadas e não guiadas, caminhadas meditativas, tem muitos exercícios que podem ser feitos. Isso para mim é um projeto. E quando você fala de um projeto, não, uma realidade que em 2025 já vai estar acontecendo. Mas eu fiz uma pesquisa, porque era importante para esse projeto. Sim. Quais são as pessoas que mais se interessam por isso, ou a idade delas e onde elas estão? Primeiro, claro, mulheres, até pela própria facilidade, né, que nós mulheres, por sermos mais intuitivas ou por sermos mais ou menos materialistas, e a né? mulher também, ela é muito dessa questão emocional, né? Exato. É a primeira que pede ajuda. Exatamente, exatamente. E é imprescindível, se você não pede, você não consegue ter. Então, em primeiro lugar, mulheres. Em segundo lugar, faixa etária, acima dos 40 anos. Sério? Sério. Tem uma pesquisa aí. Eu já achei assim, né? Porque eu falo, vai muito de local para local, né? Que você vê, já fiz algumas... Não foi pesquisa, mas conversa, né? Com pessoas de mais idades, né? De algumas regiões. E até por onde eu passava, que antes de eu vir para São Paulo, eu viajei o Brasil, né, ensinando artesanato, e geralmente as pessoas falavam assim, hoje pode ter mudado, esses tem o quê? 2 anos atrás. Então, da pessoa falar assim, eu já tô na minha fase quase final, não quero mudar, não tenho perspectiva de vida, então hoje já mudou. Para você, tem muitas pessoas acima dos 40 que buscam. Principalmente. E também não podemos esquecer, Nath, que a expectativa de vida mudou muito, aumentou
muito. Uma pessoa há 20 anos atrás, com 60, 70 anos, era meio que assim, para mim tá acabando, meio que deixa aqui, curtir meus netos. Não, eu sou avó de 3 netos, curto eles pra caramba, mas viajo, estudo, pesquiso, monto projeto e começo coisas novas aos 60 anos, com certeza. Então, isso não é mais um fato, uma realidade, não é. E para mim a grande surpresa, não é muito surpresa, mas achei interessante, 78% desse público-alvo está em São Paulo. Caramba. Olha legal. que interessante. E isso expandiu para outros lugares que não Brasil. E 78% está em São Paulo. O que quer dizer isso? Também vamos combinar, é uma terra que agiliza muito, as pessoas estão sempre cansadas porque trabalham muito, porque a carga horária é puxada, então elas merecem e precisam, e hoje em dia é uma questão de saúde, né? Você ter um momento seu para você descansar, para você entrar em contato com você mesmo. O que é o autoconhecimento, né? É você mergulhar em você mesmo, é você conhecer o âmago das necessidades do seu corpo físico, do seu corpo vital, do seu corpo emocional e do seu corpo mental. Sim. Se você conhece as debilidades e as facilidades de cada um deles, você vai tirar o melhor. Sim, e você fala, no seu livro, né, possivelmente, esse aqui eu ganhei, tá, gente? A apresentadora fala assim, ai, é meu presente. Aqui a gente fala devolvendo, né, ao universo que dele recebi. Tem muito essa questão das palavras, do poder da palavra, do poder da mentalidade, igual você falou da questão de você meditar. Antes, pra mim, era uma coisa mais fácil. Hoje o cérebro, né, todo tempo, não consigo ficar muito tempo parado. Mas o que você pode estar falando para as pessoas dessa questão mesmo, do poder da palavra, né, da questão da mentalidade, porque a gente vê muito, às vezes a pessoa já tem uma mentalidade que tá com uma energia baixa. Eu acho que é a questão também energética, né? Igual você falou, às vezes nessas viagens vocês vão para locais específicos que a energia já é lá em cima e você vê que a pessoa realmente muda. O que você pode falar um pouco sobre isso, né? Da palavra, de você pedir pro universo, porque a gente tá falando alguma coisa, a gente tá jogando pro universo. E a gente recebe de volta, viu? Porque eu já passei por isso. Não, muito, muito, muito. Tem uma... Eu não sei exatamente, mas tem uma passagem na Bíblia, uma frase, né? Uma passagem que fala... em outras palavras, sim, cuidado com o que você pede, porque você vai conseguir. E isso fala, inclusive, na Bíblia. Por quê? Porque a palavra tem um poder, por si só, muito grande. Quando você une tanto o mental quanto o emocional, quer dizer, você pensa numa coisa que você quer construir como sua realidade. E eu vou falar uma palavra que ela não existe, mas eu adoro usar ela. E você emocionaliza. Por que nós gravamos muito mais o que é triste do que o que é alegre e feliz? Porque no triste é muito comum, já sente a dor no corpo, as lágrimas saem, você sofre, você sente o medo, ou você sente a perda, você sente a culpa. No sofrimento, você tem a emoção ligada ao pensamento imediatamente. Nos momentos alegres, a gente banaliza. É incrível, mas é verdade. É verdade. A gente banaliza, a gente não emocionaliza. Então, quando você tem um momento alegre, agora eu estou tendo um momento alegre, eu quero sentir no meu corpo. Aonde? Nossa, é aqui, olha, ele tem uma cor azul. Que cheiro que tá dando esse momento alegre? Se você emocionaliza, você facilita e muito, você potencializa a concretização daquilo que você idealizou como eu chamo de co-criar uma realidade. Só que as pessoas, elas ficam muito mais atentas ao que não é positivo do que ao que é positivo. Então, eu quero comprar uma casa nova. Eu vou pensar nisso em alguns momentos do dia, mas é assim, eu quero comprar uma casa nova. Você não se dedica
Se você perder alguém, você se dedica, você sofre, você sente. A casa nova, você só pensa, eu quero uma casa nova. Eu vou comprar uma casa nova. Até idealiza, eu quero uma casa no bairro tal, ou eu quero a casa na praia, eu quero a casa na montanha. Mas você não faz um exercício de manifestar aquilo. São duas coisas diferentes. Então, a brincadeira de chamar de emocionalizar é muito... Gostei dessa palavra, hein? É muito legal. Eu copiei isso de uma grande amiga minha. Emocionalizar é uma das coisas importantíssimas. Agora, como cuidar da mente? Eu chamo de jejum mental. O jejum mental nada mais é do que você tomar muito cuidado com o que você vê, com o que você ouve, porque tudo isso vira o sentimento. Se você estiver assistindo um noticiário e começar a falar que matou, que roubou, que assassinou, que morreu por causa de um tiro perdido, isso te toca aqui dentro de uma forma que fica printado, fica marcado. Não é muito melhor você assistir uma comédia, ou assistir um romance, ou assistir um documentário que tem a ver com os seus interesses e você printar uma emoção positiva? Sim. Então, quando eu chamo de jejum mental, eu falo assim, olha, presta atenção nas músicas que você canta. Tem letras, eu falo para os meus netos. Eles ouvem umas músicas absurdas e eu digo o seguinte, eu quero que você ouça de novo, mas eu quero que você preste atenção no que você está cantando. Aí ele presta atenção. Quando ele acaba a música, eu falo assim, você gostaria de viver isso? De experienciar, passar por essa experiência? Não, vovó, isso é só uma música. Eu falei, então tá. Então para de cantar, porque assim você para de construir essa realidade. Porque a sua mente não sabe aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Ela apenas constrói. E hoje o seu neto tem que idade? Os meus netos, todos eles fazem as mesmas coisas. Sim. Mas um de 11, um de 9 e um de 6. Caramba, já tá ensinando o autoconhecimento. Imagina, né? antes de andar e de falar, já fazia namastê e cheirava óleo essencial. Todos eles já conheciam óleos essenciais. Ai, que legal. Isso é muito legal. Isso já vem da sua família? Começou com você? Não, comigo. Começou com você. Comigo. E eu, às vezes, tinha a sensação, até comento no livro, que tinha momentos que me vinham pensamentos, me vinham algumas frases que eu dizia, meu Deus, eu não li isso em lugar nenhum. Eu não ouvi isso de ninguém. E como é que eu tenho isso em mim? Né? Foi daí que eu comecei a entender o que é que a ancestralidade faz com a gente. Tanto é que eu gosto muito de falar da ancestralidade, porque qualquer coisa que você procurar hoje, hoje em dia eu tenho uma formação dentro da física quântica. Isso é uma novidade. Isso é dos nossos tempos. Sim. Mas fora isso, tudo que vem da Ayurveda ou da medicina tradicional chinesa, óleos essenciais, Cleópatra usava. A fitoterapia, a cura pelas ervas é milenar. Então nós estamos sempre falando de ancestralidade. São coisas que vêm lá de trás e que a gente vai resgatando, muitas vezes intuitivamente, outras vezes através de cursos, de estudos, de leitura, você resgata. Mas em algum lugar de você já tem esse conhecimento. Sim. Clélia, fala um pouquinho da questão da sua mentoria, né? A sua mentoria hoje, ela é aberta para mulheres e homens ou só mulheres? E nesse projeto que você tá tendo, né, de viagens transformadoras, isso? Como que vai funcionar? Você vai ter essa mentoria lá? Vai ser só você? Você vai ter pessoas, né, uma equipe que vai te acompanhar? Como que é? Tá, essas viagens ou rotas de experiências, elas estão, primeiro, focadas em ir a lugares que tenham um portal de energia, que tenham alguma história que marque energeticamente aquele lugar. Aqui no Brasil nós temos alguns e mundo afora, aqui na América do Sul e mundo afora a gente tem vários. Então vai funcionar da seguinte, primeiro que não é proibido para homens. Não é. Porém, sabemos que o número de mulheres sempre é muito maior
do que o número de homens. Deus queira que isso mude. Sim. E eu torço para que isso mude. Eu vou priorizar pessoas acima de 40 anos. Por quê? Porque são pessoas que já têm alguma flexibilidade de tempo, de disponibilidade para estar investindo em si mesma. Pessoas, homens e mulheres com 50, com 60 anos. Eu estou aqui a todo vapor e, nossa senhora, e cada vez mais. Nos 220, Nos né? 220, se não for 330. Mas o que eu acho que é importante esclarecer é que nós vamos estar indo em grupos. Eu acho que tem duas coisas importantes. Os lugares, que já são, por si só, lugares energeticamente fortes. E outra coisa, quando você está com um grupo de pessoas que nunca será mais do que 20 pessoas, 22 estourando. Se nós estamos num grupo pequeno, onde todas as pessoas estão com o mesmo objetivo. Cura. Autoconhecimento, mergulhar em si mesma, conhecer algumas coisas que possam curar sintomas, às vezes até doenças crônicas. Tem muito registro de curas de doenças crônicas. Então, todas com o mesmo interesse. E eu estando ali para orientar e conduzir todas as técnicas, os conhecimentos, vamos ter rituais, vamos ter exercícios, muitas vezes são exercícios simples. Exercícios, existem exercícios, eu não sei o quanto você conhece, mas tipo roda da vida, né? Que você vai priorizando, ou você dá prioridade a determinadas áreas da sua vida que não estejam tão equilibradas. Já entra o coach, é isso a roda da vida ou não? Então, a roda da vida não aparece com o coach, eu não tenho nada contra coach, mas coach é uma outra proposta de perguntas e respostas, é individual. Sim. Não, o que eu quero é em grupo, eu quero que as pessoas tenham a oportunidade de compartilhar, depois de um dia onde nós tivemos esta e aquela atividade. Chegar no final do dia, vamos compartilhar o que foi que trouxe de melhor resultado, que insight você teve durante a experiência tal de hoje. Isso tudo, às vezes, uma pessoa tem um insight que a outra nem percebeu. E a hora que ela ouve, ela fala, nossa, como é que eu não percebi isso? Eu nem sei quanto tempo a gente tem, mas eu sofri um acidente de carro há uns 3, vai fazer exatos 3 anos atrás, que durante a minha internação, eu tinha sempre comigo uma pergunta. Foi um acidente muito violento. Sim. E as pessoas nem sabiam por que eu tinha saído com vida do acidente. E eu dizia o seguinte, eu preciso entender o pra quê deste acidente. Porque o porquê é uma resposta muito rasa. Nossa, eu não merecia, eu sou tão boa. O que eu fiz para merecer isso? Por que Deus fez isso comigo? Não, não é assim. É o pra quê. O que eu tenho que entender e aprender com isso? Que, assim, quando vem uma doença, né? Ou vem, igual você passou um acidente, a pessoa fica tentando buscar uma resposta por que aquilo aconteceu. Mas às vezes não para ali para analisar. Como você falou, para que isso aconteceu? Que às vezes é alguma coisa que você precisa olhar. Exatamente. Né? E foi o que aconteceu. Eu até tive ajuda como eu não podia fazer nada, eu tive 27 fraturas, perfuração no pulmão. Eu não podia fazer absolutamente nada. Então eu dependia de chamar enfermeira, fisioterapeuta. O tempo todo entrava gente no quarto. E quando eu tinha oportunidade de conversar com outro, eu dizia assim, nossa, eu não vejo a hora de sair daqui, porque eu preciso refletir, meditar, para que eu passei por esse acidente. E mais uma delas virou para mim, você ainda não entendeu? Eu falei, não, você pode me ajudar? Eu sempre ando na minha mala com florais. Eu estava no Rio de Janeiro, eu estava viajando, Sim. Né? Então eu tenho florais, eu tenho óleos essenciais, eu uso meu japamala, que é um artefato hindu para você repetir 108 vezes um mesmo mantra. Caramba. Então eu ando com meu japamala. No meu iPad eu tenho uma seleção imensa de frequências sonoras, como solfégio, entre outras. Tenho pedras
várias pedras pequenas que eu carrego comigo. Eu abri tudo isso na mesinha do lado assim da cama e cada hora era uma coisa. Era um spray, era um óleo essencial, era um floral, era um solfégio, uma frequência sonora tal, determinada, tocando o tempo todo no meu iPad. Ela virou para mim e disse assim: Clélia, você precisa saber de uma coisa. O hospital é um lugar de doença. O seu quarto, que eu nem lembrava o número do meu quarto, que era 17. O seu quarto é o único que tem saúde. Caramba! Porque eu fiz ali um ambiente, eu mudei a vibração daquele local. E ficou, eu não sei até hoje, mas depois de um ano e tanto, a enfermeira me mandou uma mensagem me cumprimentando. Sim. E dizendo que até então eu entrava no quarto 17 e ali ele encontrava a saúde. Eu fiquei muito impressionada com aquilo, porque a gente pode sim mudar totalmente a vibração de alguma coisa ou de alguém, ou de um sentimento ou de um pensamento. Você muda a vibração. Quanto mais baixa a vibração, mais negativo o sentimento, a situação. E quanto mais alta, como o amor, a gratidão, vários sentimentos que têm uma vibração, uma frequência vibracional alta. E isso é o que nos alimenta. Eu durmo todos os dias com uma frequência vibracional alta. Ô, Clélia, o que você pode estar falando, né, pra gente aqui de dica pro pessoal de casa? Porque as pessoas falam assim, e às vezes para vocês, né, que estão aí, é tão fácil falar de gratidão, de elevar, por conta do nosso dia a dia, né? Eu falo assim, a correria do dia a dia, o estresse no trabalho, às vezes o estresse em casa, São Paulo gigante do jeito que é, o trânsito, né? Então, que dica que você pode estar passando pro pessoal para ter, né, essa leveza, que a gente sabe que não vai ser de um dia para noite, eu vou ouvir uma frequência, eu vou mudar minha vida, né? Então, assim, o que você pode estar falando de dica, né, pro pessoal que está nos assistindo? Olha, eu acho que a primeira coisa é uma palavra. A pessoa precisa querer. O querer move montanhas. Se eu quero fazer uma transformação, uma mudança, eu consigo. Claro que, à medida que você se dedica a isso, o universo é super generoso, ele joga no teu colo as situações. Quando eu comecei a falar a palavra gratidão para tudo e para todos, os amigos dos meus filhos brincavam, tiravam sarro. Aí eu chegava, olha, a gratidão chegou! Alegria, né? Igual do filme. Não, era irônico, era uma coisa irônica também. Isso não me intimidou. Não fez você desistir, não, né? Porque eu queria. Quando você quer. E aí eu entrava na brincadeira. Ou eu sou a gratidão, você também é gratidão, ou você ainda não é gratidão? Porque você, pelo jeito, não é, né? Ainda não é gratidão, mas você chega lá, calma, tudo tem seu dia. Eu brincava, eu entrava na brincadeira. Eu lembro uma vez que eu mandei uma mensagem para um filho, eu tenho o hábito de sempre que entro no avião, decolando. E quando eu chego, pousando, ponto. Sim. Já sabe que tá em terra firme. E um dia, um deles mostrou para um amigo que estava do lado, ela já pousou lá, não sei aonde. Aí ele escreveu, oi, gratidão. Eu falei, querido, que bom saber, olha, eu tô tão grata de saber que você tá bem, e que bom que vocês estão juntos. E eu fui levando. Sim. Hoje, até meu filho fala gratidão. Não tanto quanto eu, sim, mas até ele fala. Então isso vai desmistificando. Quando eu fui mudar a minha alimentação, que eu queria continuar indo aos churrascos, mas eu não queria mais comer a carne, eu não sou radical em nada, eu não sou vegana, mas eu evito bastante. E eu bebia muito uísque, parei. Eu tinha um outro hábito alimentar, eu parei de beber. E as pessoas ficavam incomodadas, mas como que você não vai beber? Claro que uma pessoa que não está com o seu propósito muito claro, o querer dela muito claro, ela vai ceder e ela vai beber. Para mim tá claro, quando você quer alguma coisa, você de fato consegue. Então eu acho que a primeira dica, faça uma reflexão, tire uns minutos de silêncio e observe em você o que é que você quer.
Não, eu quero meditar. Então tá bom. Tem 1000 maneiras de meditar. Aliás, eu acho que vocês vão colocar meus contatos de redes sociais, etc. Sim. Pode perguntar, eu respondo o que vocês precisarem, eu estou à disposição para responder. Querer é a grande chave da mudança. Sim. E você passou, para você chegar, né, a querer essa mudança em você, você passou por alguma situação que você falou assim, eu vou mudar, eu quero isso para mim? As coisas podem acontecer ou pelo amor ou pela dor. Para mim foi pelo amor. Eu tenho esse privilégio de dizer que foi pelo amor. É, porque geralmente, né, as histórias que a gente escuta é alguma situação. Desde muito pequena, pequena não, eu com 10 anos de idade eu resolvi que eu queria fazer psicologia. Só que aí eu descobri que tinha aula de anatomia e para mim não era possível. Eu com 16 anos de idade, eu estou falando de 50 anos atrás, quem é que fazia terapia? Ninguém. E quem precisasse... Era chamado de louco. Ou escondia, para não ser chamado de louco. Eu, com 16 anos de idade, tinha aula de psicologia no meu colégio. Eu fazia colegial, então tinha aula de psicologia. Na terceira, quarta semana, eu cheguei para a professora Regina e disse assim, eu quero fazer terapia com você. Ela tomou um susto. Você está passando por algum problema? Eu falei, não. Eu quero fazer terapia com você. Só que tem um detalhe. Eu vou falar para os meus pais que é aula particular, porque senão eles não vão mandar me levar, né? Eu dependia que me levassem. E nem vão pagar. E precisava pagar. Então eu, com 16 anos de idade, comecei a fazer terapia porque eu sentia um chamado. Eu precisava conhecer aquilo. Eu precisava me envolver com aquilo. Eu não sabia muito bem por quê. Né? Mas depois, ao longo do tempo, eu fui entendendo. Eu me trabalhei desde muito pequena, a coisa foi fluindo de uma maneira menos difícil. Fácil não é. Nem vai ser, né? Porque a gente demora, eu falo assim, olha, quantos anos você tem? Eu tenho 45 anos, 55. Tá, você demorou 55 anos se estragando. Você quer consertar em 55 dias? Não, não vai ser assim. Vira e mexe, tem muitos exercícios que a gente pratica. Olha, uma coisa que é esse negócio do jejum espiritual, eu indico para todo mundo. O que seria Desculpa, jejum? Eu falei errado. Jejum mental. Jejum espiritual mental. É uma outra coisa, Sim. Tá? É uma outra história. Eu quero falar do jejum mental. Procure prestar atenção no que você está vendo, no que você está ouvindo, quais são as informações que você está mandando para o seu cérebro. E isso entra pelos 5 sentidos. Pelos 5 sentidos. Então, cuidado. Vai assistir um filme... Para que assistir um filme de suspense? Para que assistir um filme de terror? Não, eu já não assisto porque eu não gosto. Mas aí desde criança eu sempre tive medo. Isso já é uma coisa interessante, mas tem muita gente que acha o máximo. Mas é porque eu preciso dessa adrenalina. Usa adrenalina para outra coisa. Vai para academia usar adrenalina, mas não mexendo com as suas emoções. Não mexa de uma maneira indevida com as suas emoções. Esse jejum mental é você tomar muito cuidado com tudo que você ouve, com o que você vê, para melhorar o seu nível de sensação emocional. Sim. Ou emocionalizar. Emocionalizar. Eu amei essa palavra, vou usar, hein? Não vai pode falar usar. Que eu te copiei. Pode usar, não precisa nem dizer meu nome. Eu falo, essa questão é muito, né? Principalmente, tem até uma frase que a gente vê muito, acho que você já até viu na rede social, que é: não adianta você voltar para o lugar da onde você foi machucado, alguma coisa assim, que é a mesma coisa do mental, né? Não adianta você fez essa jejum mental, tá começando a fazer as coisas, né, fluir e voltar para aquilo de novo. Acontece da pessoa ter ali uma recaída e voltar a ver as mesmas coisas que antes, ou pode quando ela já muda, a mentalidade pode ser que aconteça. Depende muito da intensidade do querer. Eu quero quanto? Eu quero 100%? Acho pouco, não vai voltar. Eu quero quanto? Eu quero 49%. Ela pode voltar. Pode ser que ela volte. Uma frase que é muito legal, né? Tão comum de ser ouvida e falada. Você quer mudar?
não é fazendo as mesmas coisas que você vai mudar. Então você mude o que você faz para ter um resultado diferente. Você quer melhorar os seus pensamentos, porque os nossos pensamentos eles entram em looping. E quando eu tenho uma conta para pagar. Tá bom, eu tenho uma conta para pagar, eu também tenho. Todo mundo, né? Eu tenho uma conta para pagar, ponto. O problema é quando você começa assim, mas eu tenho dinheiro para pagar? Mas e se eu pagar essa conta, será que eu consigo a outra? Meu Deus, onde é que o que eu vou fazer para pagar essa? Aí o seu pensamento, ele é absurdamente rápido para fazer, para desmembrar o pagar uma conta numa coisa que vai longe, numa coisa que vai, cara, tirar teu sono, tirar teu sossego. Sua paz, né? Aí quando você chega e pega um trânsito, que você tocou ainda há pouco, no trânsito, se você está em paz, põe um podcast para ouvir. Para que você vai ficar olhando as redes sociais que não te acrescentam em nada? As bobagens, tem coisas legais, mas ser seletiva no que você ouve. Tá no trânsito, ouve uma coisa legal. Se você tiver o hábito, pega um terço, se você for católica, ou pega um japamala, faz uma meditação, ou faz mantras. Use o seu tempo. O trânsito não vai sair da sua frente. Aliás, ele vai sim. À medida que você se acalmar e parar de olhar para o trânsito, ele vai se acalmar. Isso, a física quântica mostra com maestria o quanto nós conseguimos mudar a realidade aqui, no mesmo momento. Isso é uma coisa de treino, isso é uma coisa de percepção e de treino. Se você começar a não olhar para o trânsito, mas aproveitar o trânsito para você fazer uma coisa importante ou saudável para você, o trânsito vai, assim, desaparecer da sua frente. Ou você nem perceber. E muito da questão do reclamar, né? Que as pessoas que mais existe, né? Das pessoas em tudo, né? Você comentou da conta. Se tem uma conta, reclama. Se tá sol, reclama. Se tá chovendo, frio, tudo reclama. Esses roteiros de viagem que na verdade não é só o roteiro, é uma programação de viagem. Essa programação estará acontecendo sempre alguns dias ela vai começar por volta de uns 15 dias antes. Uma das tarefas que essas pessoas que vão fazer essa viagem vão receber é uma planilha com aqueles dias, com algumas tarefas. Por exemplo, coisas básicas. Não reclamar. Isso é um exercício. Outro exercício, por exemplo, não fazer refeição na frente de uma mídia, seja televisão, seja iPad, seja celular. Desliga ou põe bem longe. Tem vários exercícios, tem várias coisas que o que você está assistindo? Você assistiu alguma coisa que não foi positivo hoje para você? E aí tem uma relação de umas 15, 18 coisas para você fazer durante um período. Porque você sabe, dizem que depois de 21 dias, eu não sei se isso é 100% comprovado, né? Mas então tá, não faz 21, faz 51, uma boa ideia, né? Faz um outro número, mas até aquilo virar um hábito, até aquilo virar rotina, repita aquilo. Virou rotina, se foi em 21, se foi em 30, não importa. Virou rotina, está introjetado. Você se apropria daquilo. A chance de você fazer diferente, ao contrário, é muito menor. E caso você faça por qualquer situação, você volta rapidamente para o outro estado já conquistado. Sim, legal. Antes de encerrar,
aqui o nosso podcast. Quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville. A Kellen Souza Boutique. A Keline e a doutora Aline, da Clínica Aba Odontologia e Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Clélia, pra gente encerrar, né? Já quero aqui agradecer você por estar aqui no Natcast, por falar um pouco da sua história, né? Desse projeto aí que vem para transformar. E se você quiser deixar alguma mensagem pro pessoal de casa, também deixe suas redes sociais aí, onde o pessoal pode estar te encontrando. Eu tenho um projeto, que não é mais projeto, é realidade, que é um site que se chama Instituto Sohan. Sohan é S de saúde, O-H-A, M de Maria. Sohan é um mantra hindu que significa eu sou. Nesse site você vai encontrar muitas coisas interessantes. Desde as terapias, a especialistas nessas terapias, e vai encontrar muito artigo que fala de tudo isso, ou de parte disso que nós estamos aqui conversando. É bastante interessante e tem um material de bastante qualidade. E lá também tem a página do livro do meu ouro, e lá também tem a página das viagens transformadoras, das minhas viagens, das que eu fiz e das que eu estarei fazendo com as pessoas a partir de 2025. Então, eu acho que se você entrar lá no site, é o suficiente. Eu não sei se eu falei o nome do site exato, mas é sohan.online. Eu não falei o nome do site, agora que eu me toquei. Sim. E pode falar também a sua rede social, o Instagram. Meu Instagram é @Clélia, Clelia, Gadelha. Sim. Tem alguma mensagem para você deixar aí pro pessoal de casa? Sempre é uma mensagem que eu gosto muito de dizer para as pessoas, né? Fique muito atenta à sua intuição. As pessoas, todo mundo tem intuição, só que as pessoas não prestam atenção. O universo está sempre mandando sinais. E as pessoas encaram aquilo com naturalidade ou sem dar a menor importância. Quanto mais você observar, prestar atenção e seguir, mais sinais e mais intuições você terá.
E à medida que você tem as intuições e segue os sinais, é como se a sua vida entrasse no trilho e ela segue o fluxo por si só. Sim. Querida, gratidão, né? Eu agradeço. Por você estar aqui no Natcast. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje, como que anda aí seu autoconhecimento de você de casa. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E eu espero vocês no próximo Natcast.